Está no ar o programa, Amadeu. Pode entrar. Bom dia a você, meu irmão. Bom dia a você, minha irmã de Ideal Espírita. Bom dia a você que nos acompanha aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz de Natal para todo o planeta, agora também no Facebook. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, em São Paulo do Potengi, da Casa Espírita de Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, lá de Ceará Mirim, e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Como hoje é segunda-feira, é dia de programa nos domínios da mediunidade, aqui pelo Web Rádio Estação da Luz. Mas antes de começarmos o programa, vamos fazer os cumprimentos aos nossos irmãos. Eu quero fazer um cumprimento todo especial ao nosso querido irmão Elias Tavares, nosso Tavares, o responsável por todo esse trabalho que acontece aqui de segunda a domingo, às 8 horas da manhã e às 19 horas. E alguns dias além desses horários. Então, o Tavares é responsável por tudo isso. Mas quero cumprimentar também o Tavares. Bom dia, Tavares. Bom, Tavares está no controle lá, no controle bom dia, técnico meu da amigo, rádio. bom dia, desculpa. Bom dia, meu amigo. Certo. Que a paz, o amor e a harmonia esteja aí com você, Amadeu, Renato e toda a turma do planeta Terra e do universo também. Aí tá certo. Falar grande, né? Já que fazer grande. E aí eu vou abraçar também o meu querido irmão Renato Bezerra. Bom dia, Renato. Bom dia, Amadeus. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo e nos vendo através da Rádio Estação da Luz. Muito bem. Eu quero mandar um abraço especial também para nossas irmãs Melânia e Francisca Vicente. Elas fazem o programa conosco, mas Francisca está com problema lá, está com uma briga com a internet, o telefone dela parece que está de mal com a internet, e Dona Melânia está trabalhando, mas breve elas estarão conosco aqui nos trabalhos. Mas nós vamos iniciar o nosso programa de hoje eu vou fazer a leitura preparatória no livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 43, Boas Maneiras. E assenta-te no último lugar, Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 10. O mestre, nesta passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém, pela primeira vez, timbrando, demonstrar que tudo sabe ou que tudo é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamentos enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí, ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiverdes com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque com a exposição do quanto te tendes conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros,
Apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais forte perturbação. Que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continuem nos envolvendo sempre. E aí eu volto ao nosso irmão Renato, que vai fazer a prece intercessória, pedindo a misericórdia divina, sua assistência morável para todos nós que estamos vivendo a experiência desta manhã aqui no programa dos Domínios da Mediunidade na Web Rádio Estação da Luz e agora também através do Facebook por esses mundos afora. É com você, meu querido Renato. Amado Jesus, mestre amigo, estamos aqui novamente, Senhor, te rogando a vossa proteção, para que nós possamos aqui transmitir a sua mensagem, através do Espiritismo, o Consolador prometido por ti há tanto tempos atrás. Amado Jesus, nos abençoe, nos fortifique, nos dê intuições, ensinamentos, inspirações, para que nós possamos buscar na melhor maneira possível a transmissão da sua mensagem do dia de hoje. Que os bons amigos espirituais nos auxiliem e que nós possamos aqui procurarmos fazer o melhor possível para que nós possamos chegar a todos os lados do planeta Terra. Que o Senhor da vida nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Muito bem, meu querido Renato. E agora vamos à leitura do Evangelho. Como sempre nos dizia o irmão Bezerra de Menezes, as atividades na Seara de Jesus precisam ser iniciadas com uma prece ou a leitura do Evangelho, porque isso conclama o ambiente e a aproximação dos espíritos superiores que vão orientar, conduzir as nossas atividades. E por isso nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus. Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos compreendem, mas também na terra. Não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando a seu século, influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a conferida pela coroa real? A primeira é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Aquela é sempre abençoada pelas gerações futuras, ao passo que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida, a realeza moral continua governando, sobretudo após a morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é o rei mais poderoso do que muitos potentados da terra? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Pois não, Renato. O reino de Jesus continua sendo deste mundo também para nós, não é isso mesmo? É verdade, o reino de Jesus não é um reinado transitório, e sim, sempre superar todos os obstáculos da vida, desculpe-me, mas sabemos que ele nos transmite a paz, o amor, a felicidade, a harmonia do universo, porque existe dentro do seu reinado o amor que nós devemos ter em todos os momentos das nossas vidas. Sabemos que nós estamos ainda num plano de provas e expiações, mas nós sabemos que um dia nós seremos aqueles espíritos que têm a conscientização de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o reino de Jesus é desse mundo, é do universo. Por quê? Porque se nós estamos aqui na Terra, nós também poderemos praticar o bem e a caridade. Que Ele nos abençoe, que nós possamos
conseguir um mínimo dentro das reencarnações, a nossa própria evolução. Maravilha, Renato. E começando a falar sobre esse amor incondicional de Jesus para com toda a humanidade, ele diz que não se perde nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou, que a gente reflete sobre o trabalho dos seus mensageiros do amor, o trabalho da espiritualidade. Nós sabemos que vivemos num mundo de influenciações. Nós geramos influenciações e somos influenciados pelos que geram em relação a nós. Então, nesse contexto, chegou aqui uma pergunta através do WhatsApp que nos parece bastante pertinente para iniciarmos o nosso programa hoje, falando sobre essa assistência amorável que nos é dada pela espiritualidade maior. O que precisamos fazer para atrair a assistência dos espíritos superiores, Renato? Quando nós fomos criados simples e ignorantes, Deus nos criou sempre para fazer o bem e não para fazer o mal. Mas Ele também nos trouxe, nos deu o livre-arbítrio, uma maneira que nós devemos caminharmos dentro de nossas consciências. Porque já diz o Livro dos Espíritos, uma das perguntas, diz, onde está as leis de Deus? E os Espíritos dizem, as leis de Deus constam na nossa própria consciência. Então, tudo nós que fazemos para que os nossos amigos espirituais nos auxiliem sempre, mas numa faixa vibratória de mais harmonia, porque sabemos que todos os amigos espirituais, eles não têm preferência de ninguém. Todos nós somos irmãos perante nosso Pai. Então, se nós procurarmos praticar o bem, sempre, buscando da melhor maneira possível o entendimento e a compreensão daqueles momentos que nós passamos, aí Jesus, os bons amigos espirituais estão sempre nos orientando, sempre nos mostrando, sempre nos incentivando para que nós possamos fazer cada vez mais aquilo que nós deveríamos fazer, um planejamento para a reencarnação aqui na face terráquea. Então, todos nós que estamos aqui, sem exceção, Jesus, a espiritualidade amiga, os bons amigos espirituais estão sempre nos auxiliando. E sabemos que nós temos que passar por muitas variações de condições de vida aqui na face da Terra. Na questão 560 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre a ocupação dos espíritos aqui na face da Terra. E essa ocupação que nós temos de fazer aqui na Terra, em todos os momentos a gente tem de versificar aquilo que nós viemos buscar e fazer aqui. Então, aquele exemplo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma encarnação nós podemos ver com uma certa condição financeira, econômica bem. Na outra reencarnação, nós podemos ver no estado de pobreza. Poderemos vermos com a inteligência muito grande, que possa contribuir muito, muito para a humanidade, e às vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós vemos uma situação que nós não temos um entendimento, uma compreensão, através dos estudos, das instruções, mas Jesus disse, primeiro ensinamento, instruível, primeiro ensinamento, amável, o segundo é instruível. Então, nós devemos fazermos o que Jesus nos pede, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Muito bem, Renato. Ontem nós estamos fazendo um estudo, a nosso ver, muito bom, um grupo relativamente grande, mas muito aplicado. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz, e ontem nós concluímos o capítulo da intercessão. E aí o trabalho do Espírito Alexandre, o orientador de André Luiz, assistindo a Esté e a Raul, é qualquer coisa de incomensurável. Eles fazem, o Alexandre faz um verdadeiro jogo de cintura para descobrir a causa da morte de Raul, onde ele se encontra, a assistência. A partir do pedido de assistência de Esté a ele, Alexandre, ele se desdobra
em atenção àquele casal. É uma coisa impressionante, mesmo sabendo que Raul foi um assassino e depois suicidou-se, mas isso absolutamente não evita a assistência extraordinária que é dada pelos espíritos superiores. E é nesse sentido que Renato acabou de descrever essa assistência morável. A todos nós, Deus, na sua infinita bondade, nos proporciona meios de crescermos. É porque a gente tem uma mania de fazer os programazinhos da gente, os planejamentos da gente, e a gente quer que tudo se cumpra ipsilite como a gente planejou. Mas nós somos aqui apenas usufrutuários dos bens que Deus nos confia, ou nos confiou, e, por outro lado, o planejamento real é de lá. E não é só isso, é que Deus, na sua infinita bondade, os seus prepostos, os mensageiros divinos, os trabalhadores do Mestre Jesus e esses espíritos superiores, eles nos acompanham diuturnamente e sabem o que é melhor para a gente. Então, a gente faz um projeto idealizando mil e uma coisas, sempre no sentido de angariar recursos, angariar poderes, tirar vantagens, etc. Porque essa é uma proporção natural da nossa vivência nesse mundo material. E aí, quando chega lá na frente, o projeto desmorona. Não funciona. Aí vem a revolta, vem os aborrecimentos, vem a tristeza, e muitos até ficam revoltados com Deus, que é injusto, etc., sem nos apercebermos, Renato, de que aquilo que Deus está fazendo é a misericórdia divina se manifestando em nós, porque Deus sabe o que nos aconteceria depois, e através de seus mensageiros, eles vão lá e tolhem aquelas nossas pretensões para que não sejamos objeto de sofrimentos maiores em função dos nossos ímpetos de forma natural. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que os espíritos superiores, eles se aproximam da gente, primeiro no sentido de nos ajudar. E depois, à medida que você se presta a fazer o bem, você atrai a sua presença, você atrai a sua companhia, os seus ensinamentos, porque é para isso que eles estão aqui, para nos orientar e proteger. São aqueles pais amorosos que, independentemente do que você faça, ele está sempre a seu lado. Ele não vem aqui com o propósito de dar lições de moral, de espizinhar, desmoralizar para que você se ajuste na primeira oportunidade. Não. Ele vem, dá o exemplo, assiste e deixa que você reflita, porque, afinal de contas, o crescimento tem que ser nosso e não é imposto. É uma aquisição que você adquire como espírito imortal. Tá ok? Então, isso é muito bom. Mas Tavares já sinaliza aí que nós temos perguntas no ar. É isso mesmo, Tavares? Nós vamos ter perguntas agora? Por favor. Pode ocorrer obsessão mesmo o obsessor não tendo nenhuma vinculação com o obsediado ou perseguido? Maria José, que nos acompanha do bairro de Afogados, em Recife. Recomendações, fraternal abraço, minha querida. Aí, Renato, uma pergunta muito interessante. Pode ocorrer obsessão quando o obsessor não tendo nenhuma vinculação conosco? Isso é possível? É possível, Amadeus. E nossa irmã, Maria José, é possível. Olha, existe muitos espíritos na espiritualidade, no caso, porque nós somos espírito encarnado e temos desencarnado. Quando estamos aqui na face da Terra, nós somos chamados de alma. Mas existem espíritos na face da Terra, na espiritualidade, que nos cerca, são espíritos que estão numa faixa vibratória muito baixa, no caso, naquela situação de brincalhões, de ver situações outras que aquele ser humano vive numa faixa também que não é muito boa, ele fica influenciando para que ele possa sofrer, que ele possa sentir-se numa situação que venha a não trazer a felicidade e a paz. Então, são espíritos diversos na espiritualidade. É mesmo aqui, quando nós encontramos pessoas
que às vezes fica brincando, fica jogando certas coisas para a gente, para que nós possamos descontrolar-se. É aquela situação. É a mesma coisa, vamos botar numa prática muito interessante. Muita gente usa as redes sociais para transmitir certas coisas que não traz o bem. Às vezes nós abrimos o WhatsApp, por exemplo, e tem pessoas que passam mensagens que não traz para a gente a paz e a harmonia. E às vezes traz até um processo que venha a nos trazer a agonia, o sofrimento e a dor. Não se sente bem. Então, nós traímos, quando nós recebemos essas mensagens, nós atraímos os espíritos que estão ali por perto de nós. Às vezes, aqueles espíritos que não estão, que estão sempre ao nosso lado, às vezes, por uma questão de não ter afinidade conosco, mas sim querendo que a gente não evolua. Então, tem muitas qualidades de espírito que fazem esse trabalho para que nós possamos aí não ter a paz tão alejada como nós queremos estar aqui na face da Terra. É muito normal isso acontecer. Vamos procurar sempre evitar receber essas mensagens, ler essas mensagens. Já diz um amigo meu, quando você quiser trazer uma notícia, se essa notícia não for boa, não me diga, fique com ela e não me diga. Mas se a notícia for boa, vem e me diga. Porque com a notícia boa, eu vou ter a felicidade, vou ficar feliz, vou ficar naquela situação de dizer que coisa boa. Mas quando a pessoa chega e dizer é uma coisa ruim, não, fique para lá. É melhor não saber do que saber. Então, se a gente receber essa notícia, como estão nossas vibrações? Como está a nossa vida aqui dentro do nosso próprio lar, que às vezes nós sabemos que existe o desajuste entre os familiares. E aí, o que é que nós devemos fazer? É prece. Vamos fazer a prece, vamos pedir que os amigos espirituais afastem os amigos que estão ao nosso lado, ou aqueles que por acaso acontece dele estarem perto de nós, por momentos, para você ver como são as coisas. A própria espiritualidade diz que às vezes vão passando em certo local, e certo espírito olha para a gente e diz, olha, eu vou seguir aquele espírito, vou seguir essa pessoa, e fica até brincando. Aí chega a espiritualidade e consegue, através dessa condição do espírito nos seguir, beneficiar a gente e o espírito que está ao nosso lado. Então, é muito interessante essa pergunta, porque nós devemos sabermos que nós vivemos num mundo onde a influência do mundo espiritual na questão 459 do Livro dos Espíritos diz que a influência do mundo espiritual sobre o material é muito grande. E mais devemos fazer nossas preces, um bom pensamento, fazermos que tudo isso passe da melhor maneira possível, as nossas vidas, das melhores maneiras possíveis. Amadeus. Maravilha, Renato. Renato, a longevidade é uma bênção de Deus, porque nos dá amadurecimento, a gente vai assimilando informações e termina formulando conceitos. Felizes daqueles que formulam os conceitos benéficos, né? Mas essa pergunta, como você disse, ela é muito interessante e você descreveu uma maravilha, né? Mas, veja bem, a gente nas atividades mediúnicas, na assistência espiritual ou desobsessão, como a gente queira chamar, a gente encontra resposta para isso com uma praticidade extraordinária. Já nos deparamos com vários irmãos que, assediando outros, são convencidos a deixar o irmão que está sendo objeto da perseguição, porque Jesus, a metodologia do ensino de Jesus é extraordinária, né? A pedagogia dele não é de uma grandeza extraordinária, porque Jesus ensinava amando, né? E isso muda. Quando Jesus nos ensinou a nos amarmos até os nossos inimigos, aí está o ápice dessa necessidade do amor virgir entre nós, independentemente das nossas condições.
Mas a gente, conversando com aqueles irmãos, acabamos convencendo-os de que, na verdade, ele é um sofredor, porque o que passou não volta mais, a não ser que ele recrie. A não ser que ele recrie, mas ninguém volta ao passado. E, geralmente, essas coisas que estão acontecendo hoje são em decorrência de erros do passado, são coisas erradas que ele fez, e aí sofreu as consequências, e agora está recomeçando essa dialética. E aí você convence ele a se afastar daquela criatura para que ele possa ter paz, possa se harmonizar, possa evoluir, e aí ele se convence, aí ele se afasta. Mas o obsidiado tem culpa no cartório, ele se afasta e vem outros. É impressionante. Vem outros cobrar a dívida, porque ele precisa pagar a dívida dele. O obsidiado, que foi o algoz de ontem, como diz Divaldo Pereira Franco, o obsidiado de hoje foi o algoz de ontem, ele hoje está bonzinho, escondido aqui no corpo, mas, na verdade, ele foi o grande prejudicador de ontem. E aí ele precisa pagar a sua conta. Como ele precisa pagar a conta, aquele que era objeto das cobranças se afasta, porque despertou, está crescendo, vai evoluir, aí vem outros fazer a cobrança. Aí, nesse caso, entra a pergunta, entra a resposta à pergunta. Obsessões que se dão com os obsessores que não tem nada a ver com o obsidiado, apenas eles estão lá sendo mandados. Mas aí, Renato, uma coisa que nos chama a atenção também, uma experiência muito rica que nós adquirimos, quando eu trabalhava lá no Grupo Caritativo São Francisco de Assis, eu, Renato, aliás, eu e Ivonaldo, e um grupo de irmãos, e aí nós tínhamos um trabalho muito interessante na assistência espiritual. E aí eu me deparei com um fato interessante que eu desconhecia, e olha que eu já vi um bom tempo, passei uma boa temporada lá na Federação, inclusive com os nossos irmãos José Soares e Adalberto Amorim, fazendo experiências lá nos domingos pela manhã, no estúdio mediúnico, e aí eu tive uma experiência muito rica lá no Grupo Caritativo, conversando com o irmão certa vez, isso foi o que despertou, né? Conversando com o irmão certa vez, e aí eu perguntei, mas meu irmão, o que você tem com essa criatura que você está perturbando, levando a criatura a uma situação dessas? Se eu nada, não tenho nada, mas como você não tem nada, você está fazendo isso? Não, eu estou apenas sendo mandado. Como você está sendo mandado? Não, eu fui contratado para fazer isso. Como é, rapaz? Você está sendo contratado? Sim, eu sou um prestador de serviços. Eu fui contratado para fazer isso, eu estou recebendo para tal. Ou seja, espíritos obsessores ou obsessões de aluguel. Isso é uma coisa impressionante. Se você parar e refletir, isso tem uma profundidade esquisita, enorme, né? Mas é real. Pode acontecer um processo obsessivo por um espírito que nunca nem viu o obsidiado. Simplesmente foi mandado ir lá perseguir. Ou ele está sendo mandado por alguém que tem o poder de mando e está mandando para cumprir os seus desígnios lá, ou então é aquele que vai substituir o que despertou, que me referi no início. Mas é muito interessante a gente ter essa compreensão. Quando o obsidiado tem que passar por aquelas contingências, ele vai passar independentemente de quem esteja cobrando. Agora, o obsessor, esse que é o grande perdedor, como diz Divaldo diz que o obsessor, ele perde no momento que ele é prejudicado, que gerou o conflito. Depois ele perde porque ele, no mundo espiritual, querendo se vingar, ele quer imprimir todo tipo de perseguição e não pode, porque ele só pode fazer aquilo que está nos desígnios daquele obsidiado. Então ele é tolhido em fazer o que quer, ele faz aquilo que pode, que deixam ele fazer de conformidade com um grau de responsabilidade, de culpabilidade do obsidiado. E aí ele é outro perdedor pela terceira vez consecutiva, porque no mundo espiritual ele está sofrendo por não poder fazer o que quer, mas quando reencarnar, vai pagar ipsilite tudo aquilo que está fazendo. Então, o obsessor é o grande perdedor. É isso mesmo? Mas é isso mesmo. Vamos, Amadeus, para nós termos um entendimento melhor, nós sabemos que existem 4 tipos de obsessão. Tem a obsessão do espírito desencarnado com o espírito encarnado, nesse caso. Existe a obsessão de encarnado para encarnado. Existe a obsessão do encarnado para o desencarnado.
E também existe a obsessão, o processo obsessivo, do desencarnado para o desencarnado. Então, nesse caso aí, quando o processo é de encarnado para desencarnado, nós encontramos com pessoas que se aproximam da gente e daí, às vezes, traz um sofrimento muito grande. Então, muitas vezes, pode ser alguma coisa do... pode ser não, normalmente, algo do nosso pretérito, do encarnado para o encarnado. Normalmente, o que acontece é do desencarnado para o encarnado. São esse tipo de obsessão. Aí existe também do encarnado para o desencarnado. Uma certa vez, aqui em Natal, nós temos um caso que um familiar contou, um amigo nosso, que desencarnou o seu esposo, e esse esposo ficou na espiritualidade e ela todo dia chorava todo dia, e muitas vezes ia quase todo dia ao cemitério. Ela com uma certa condição financeira, todo dia ia ao cemitério. Quando foi um certo dia, o tempo passou e ela sempre sofrendo muito. Era católica com luto, com aquele luto que é o preto, fechado, e sofrendo. Mas certo dia, ela sonhou com ele, com seu esposo que tinha se passado há pouco tempo para a espiritualidade. E quando ela encontrou-se com ele, encontrou o esposo, quando estava encarnado, todo molhado, sem saber o porquê daquilo. Aí ela perguntou, disse, meu filho, por que você está todo molhado? Ele disse, isso daqui, eu estou todo molhado, isso são das suas lágrimas, porque você chora demais por mim. Eu quero pedir um favor a você, deixe de chorar por mim, siga a sua frente, tira esse luto, e vá viver, deixe de ir ao cemitério constantemente que você vai, e daí vá viver a sua vida. Aí você vai, eu vou tentar me recuperar aqui no mundo espiritual. Então, é um exemplo que a gente sempre temos para dar, quando é uma questão do encarnado para o desencarnado. É uma coisa incrível que aconteceu. E ela foi viver sua vida tranquila e ele daí se recuperou. O desencarnado para o desencarnado é essa questão que você já falou aí. O obsessor, diz, vá na casa de certas pessoas, através do conhecimento, e procure fazer algo com ela que ela não venha a ter a tranquilidade. Então, aí é o desencarnado para o desencarnado. São muitos exemplos que temos nos processos de encarnação para que nós possamos Perfeito. Na vida, né? E assim a gente sabe que isso aí consta no livro dos médios de Allan Kardec, que nós todos temos conhecimento dos tipos de obsessão. Maravilha, Renato. Nós temos aí uma pergunta. Tavares já colocou 2 vezes aí o caso de Saldanha, no livro Libertação, aquele que, a serviço do Papa Gregório, estava matando a Margarida, né? Com processo obsessivo, aquela coisa terrível que André Luiz descreve com toda a propriedade, e o Gúbio, conduzido pela a mãe do Papa, conseguiu reverter o quadro em 2 ocasiões, deu inclusive passividades para que ocorresse materialização no plano espiritual. O Gúbio, na condição de médio, deu passividade. É uma história muito bonita. Mas nós temos aqui uma pergunta da nossa irmã Cristina da Candelária. Em todo processo obsessivo, significa que o obsidiado cometeu erros nessa ou em outra vida, ou seja, que ele tem culpa? Pode haver obsessão sem culpa do obsidiado, Renato? Não, nem sempre. Isso daí é uma aprovação para o encarnado. Para saber como estão as suas vibrações, a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar. Sabemos que
nós, às vezes, podemos, depende do tipo, como está a sua mediunidade, como ela no momento, e daí ela poderá ser apenas um teste, uma aprovação, para que ela possa saber a sua maneira, como está na sua vida. Porque nós temos o seguinte, vamos analisar o seguinte, quando aquele Alan atirou em João Paulo II, todos nós sabemos, nesse caso, quando ele atirou, aí João Paulo II estava muito próximo dele, aí João Paulo II disse mesmo assim, eu perdoo. Olha como estava a vibração de João Paulo II, eu perdoo. Só eu mesmo. Mas imediatamente, aí diz, mas a polícia, aí um soldado que estava perto, um guarda que estava perto de João Paulo II no momento, disse, mas a justiça de Roma não perdoa. Então, se nós colocarmos nesse contexto, são vibrações totalmente diferentes, mas sabendo que um está cumprindo a lei, mas vamos colocar numa situação espiritual. Na condição de João Paulo II disse, eu perdoo imediatamente. O soldado que estava cumprindo a lei, mesmo sabendo que ele estava cumprindo a lei, mas se nós pegarmos na questão espiritual, ele diz, mas a justiça de Roma não perdoa. E daí ele foi preso. Então, são consequências para saber qual a nossa posição espiritual que nós temos de fazer. É como diz, para concluir, o que diz Chico. Chico diz o seguinte, saber como você estiver bem é quando uma pessoa repete uma coisa 5 vezes, você diz, está certo, meu irmão, que bom. Que bom você aconteceu isso ou está acontecendo isso. De 4 a 5 vezes repetindo a mesma história. E você, tudo bem, meu irmão, tudo bem, graças a Deus, e que Jesus nos abençoe. Só o entendimento que nós temos sobre esse questionamento. Liga o microfone. Por exemplo, muitas vezes, deixa eu ver. Dona Ana passou por aqui levantando uma questão interessante, Renato, é que muitas vezes essas obsessões, elas se dão por merecimento, ou seja, por merecimento, sim, vamos imaginar, um médium ou um espírito de desprendimento, ele pode perfeitamente ser objeto de um processo obsessivo para auxiliar o obsessor. Ele se presta para isso. Aí nos faz lembrar do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Divaldo se deparou lá com um irmão que ele denominava de máscara de ferro, passou 30 anos. Não é 30 dias, não, é 30 anos o cara perseguindo ele. Até que um dia, uma criança chorou na porta, quando foram olhar, era um menino numa cestinha, uma menina, e aí Divaldo bota para dentro, mas não tem onde bota, arruma sujeito. Se a gente já pegou as outras, vamos pegar essa. E aí o testa de ferro chegou e disse, olha, hoje você confirmou que realmente ama. Durante todo esse tempo eu fiquei ali perseguindo, criando as maiores dificuldades, inclusive quando ele viajava e tal, e aí aquele espírito, mas hoje você está me dando uma demonstração de que você realmente faz o que você diz. Porque essa criança é minha mãe, você está recebendo como sua filha. E a partir dali passou a ser um protetor, colaborar na segurança de Divaldo. Então, ele passou 30 anos perseguindo, mas sendo doutrinado, preparado para mudar a conduta. Não é que Divaldo tivesse culpa no cartório para com ele. Pelo contrário, ele era a referência. Divaldo era referência para aquele espírito que terminou mudando, com seus atos de amor, terminou mudando todo aquele contexto. Então, pode acontecer isso? Pode sim, porque é a mesma coisa. É muito comum, por exemplo, quando os médios trabalham nas obsessões, geralmente 2, 3 dias antes, os benfeitores espirituais pegam às vezes, espíritos empedernidos no erro, que estão sendo objeto de destruição de outros irmãos, botam na companhia dos médios que vão trabalhar nas obsessões 2, 3 dias antes,
para que aquele espírito vá se moldando às energias do médium, vá aprendendo com ele, com suas atitudes de amor, com o seu diferencial de conduta, e no dia da reunião o cara diz, poxa, mas esse cara realmente faz o que diz, esse cara realmente é bom. E aí, a partir dali, abrem-se as comportas para que aquele espírito seja ajudado. Então, esses processos de perseguição, de companhias, etc., eles podem se dar naturalmente sem que haja uma culpa do médium em relação ao perseguidor. Já temos pergunta no ar. Seu Tavares, por favor. A obsessão de encarnado para encarnado é tão dolorosa quanto a de desencarnado para encarnado? Nela, o obsidiado vê e ouve diretamente o algoz. Quando o obsessor é desencarnado, na maioria das vezes, isso não ocorre. Tavares, você está terrível. Aliás, foi Alexandre. Bom dia, meu querido Alexandre. Paz e luz com Jesus. Você está apertando sem abraçar. Realmente a coisa fica braba quando a obsessão é de encarnado para desencarnado. Vamos dar um exemplo? Amadeu, leia o restante, por favor. Assim, ontem, no programa Fantástico, vimos um caso de possível obsessão de encarnado para encarnado. O caso da diplomata da Indonésia, flagrada pelas câmaras da residência oficial, espancando costumeiramente uma funcionária, é um exemplo. É realmente um exemplo. Veja bem, isso é agressão, é caso de polícia, isso é caso de polícia. Mas as obsessões de encarnado para encarnados, elas se manifestam principalmente nas manifestações de ciúmes. Tem casais que vivem um verdadeiro inferno aqui na Terra, porque um não deixa o outro nem respirar. É o marido ciumento, é a mulher ciumenta, é uma perseguição que o cara não pode botar uma camisa nova, a mulher não pode botar uma sandália nova, não pode botar a cabeça fora porque ele já acha que está tentando trair, ou ela. Olha, vive um verdadeiro inferno. É uma perseguição 25 horas por dia, a perseguição de encarnado para encarnado. E aí a pergunta de Alexandre é de uma leveza, mas de uma profundidade extraordinária, quando ele mostra, por exemplo, que você não consegue se livrar, você está ali no tete-a-tete, basta você olhar de lado, você já está sendo cobrado. O que é que você está vendo? Está vendo a outra, é o vestido decotado, é isso e aquilo, e aí vira um inferno a vida da criatura. Ora, é um processo obsessivo que está se manifestando entre os encarnados, que reflete absolutamente o passado delituoso daquelas criaturas, porque de graça não pode ser. Essas coisas não podem acontecer aleatoriamente. O acaso não existe na criação divina. É alguém que está passando aqui exatamente aquilo que fez passar no passado, e vice-versa. Há obsessões recíprocas, há de encarnado para encarnado, um obsidiando o outro, ou vice-versa, e a recíproca também. Há casais que um não pode ver o outro olhar de lado. E aí se dá essa manifestação, essa perseguição, principalmente através do ciúme. Mas isso se dá através de várias formas. Da inveja, do egoísmo, da vaidade. É uma infinidade, é uma gama de situações que aparecem, que um persegue o outro diuturnamente. Abriu os olhos, já está lá com as armas na mão, partindo para a briga. Não é isso mesmo, Renato? É verdade, Amadeus. Meu amigo Alexandre, nós temos aqui, às vezes, nós sentimos a necessidade de passarmos por certas condições. E tem um caso muito interessante que também isso daí pode acontecer entre familiares, entre irmãos, irmãs. Por exemplo, um caso pode acontecer quando dois irmãos, um sempre está sob aquele comando de definir as coisas. Então, aquele que não tem o comando de definir as coisas fica num processo de sofrimento e dor.
Nesse caso, pode acontecer também na caixa de obsessão de encarnado para encarnado. Por exemplo, se o dominante, aquele que tem liderança, e sempre é quem manda, quem dita, quem faz isso, aquilo, outro, então aquele que não manda, não faz, ou quer fazer, e o líder não consegue ceder algumas coisas para a própria vida, isso daí também podemos considerar como um processo obsessivo. Quer dizer, provavelmente em vidas pretéritas é uma ligação muito forte e continua nessa encarnação com uma ligação. Mas também acontece de, certos momentos da vida, nós afrouxarmos esses laços, e esses laços serem rompidos dentro do contexto de vibração. Então, são casos muito interessantes, isso daí é um caso muito íntimo das nossas vidas, tá certo? É um caso que acontece, às vezes, normalmente, dentro de uma família, além dos casos que nossa irmã Amadeus falou. Isso é normal na vida, e o que acontece? Acontece que existe muita dor, muito sofrimento. Então, vamos sempre pedir a Deus, a Jesus, para que nós possamos conseguir nos libertar da situação de um processo obsessivo. Você lembrou bem. E aí passou um passarinho voando por aqui também, que lembrou um caso muito comum que a gente observa, a obsessão da sogra com a nora e da nora com a sogra. As sogras, por exemplo, que o filho casa, mas a sogra quer manter ele debaixo do braço do mesmo jeito, aí não dá a liberdade que o filho precisa ter com a mulher. Aí a sogra quer comandar tudo, quer dizer o que é que ele vai comer, o que é que ele vai vestir, que hora ele vai dormir, para onde ele vai, etc. A gente tem conhecimento dessas coisas. Isso é um processo obsessivo. É uma perseguição 25 horas por dia. É uma coisa terrível. Outra, a mulher brigando com a sogra porque a mulher assume assume o esposo e quer controlar naturalmente, mas aí a sogra não deixa, aí vira um verdadeiro pandemônio a vida daquelas criaturas, estabelece uma verdadeira guerra. Então, dentre outras coisas, estão aí exemplos de perseguição entre encarnados, entre os encarnados no plano físico, vivendo a experiência atual. Mas no caso que foi levantado lá da Diplomata, eu não vejo aquele canal de televisão, mas é um problema seríssimo. Imagina que nível chega uma pessoa com a capacidade, uma diplomata, uma criatura culta, uma criatura instruída, mas não é evangelizada. Então, ela parte para a agressão física. É o caso de marido que agride a mulher, que bate nos filhos desnecessariamente. Tudo isso são processos obsessivos. Se estabelece ali, ou aflora ali, melhor dizendo, os estigmas do passado e gera revolta, e aquilo acaba sendo uma perseguição diuturna. Mas temos umas perguntas. Aí, seu Tavares. Nesse caso, a pessoa do exemplo do fantástico que apanhou, será que é tão inocente assim? Não concordo com esse fato, mas pergunto, Lima do Alecrim. Acho que eu acabei de dar um exemplo, Lima. Veja bem, a pessoa que está passando por aquele constrangimento, por aquela submissão, certamente não é uma criatura que pediu lá no plano espiritual para vir com uma aprovação de apanhar. Eu acho muito difícil alguém chegar a esse nível de desprendimento. Eu preciso agora de uma encarnação e eu vou para lá para apanhar. É para eu aprender apanhando. Peraí, isso é masoquismo. Isso é anomalia do espírito doente. Isso é masoquismo. O que pode acontecer, na verdade, é uma criatura que tenha compromisso com aquelas outras e as leis divinas o alcança e permite que nessa experiência, em plena consciência, no corpo físico, essa criatura sofra as consequências do que fez no passado. Isso leva a refletir e amadurecer espiritualmente. É aí onde entra o amadurecimento espiritual. Por que está acontecendo isso comigo? Por que não acontece com os outros? Por que não acontece com os que estão ao meu lado, aqui em família? Só acontece comigo. Alguma coisa errada está acontecendo na minha vida. Se não é um problema que foi gerado aqui agora, absolutamente foi gerado em outra experiência encarnatória.
e o reflexo está se dando agora. Está se dando agora por aquele que não pensa e agride, que é uma criatura desnaturada, naturalmente, porque podia refletir, controlar os seus impulsos, está acontecendo com aquele que é objeto da perseguição, porque ele tem culpa no cartório. Essa é a minha concepção. Devo estar errado. É isso mesmo, Renato? Eu concordo, porque nós, quando reencarnamos, nós temos nossos compromissos com vários grupos. Como assim? Vamos dizer um caso muito interessante. Você tem um grupo de trabalho. Você faz, através desse grupo de trabalho, você faz uma amizade. Você vai estar em contato com eles todos os momentos. Cada um tem uma opinião. Cada um tem uma maneira de pensar e de agir. E, às vezes, com esse grupo de trabalho, nós só temos amizade lá dentro do trabalho. Nós não levamos, muitas vezes, esses amigos para os nossos lares, para conversar. E ficamos somente lá. E daí existe aí a questão do entendimento de cada um. O que é que esse grupo de pessoas que trabalham no mesmo ambiente, o que é que fizeram em vidas pretéritas? Se esse que bateu numa amiga, num amigo que faz parte daquele conjunto de trabalho, ele não está correto. Ele não deveria fazer. Por quê? Porque ninguém está para bater em ninguém. Nós estamos aqui para viver e amarmos uns aos outros. Então, é a mesma coisa do grupo de trabalho. Às vezes nós temos outros grupos qualquer. Por exemplo, às vezes é tão interessante que nós temos grupos de amigos dentro de um centro espírita. Mas quantas vezes aqueles que estão dentro daquele grupo, dentro de um centro espírita, quantas vezes uns vão à casa dos outros, a confraternização? Quantos são aqueles que, hoje eu vou à casa de fulano, amanhã eu vou na casa de ciclano, eu vou convidar meu amigo para vir aqui em casa. E assim continua. Então, somos grupo formado para que nós possamos pagar ou redimir de certas condições de vida, de problemas que trouxemos de vidas pretéritas. É a mesma coisa de qualquer outro local. Tem aqueles que vivem amizade dentro de um bar, aqueles que têm amizade dentro de um jogo de futebol, junta 20, 30 pessoas, e daí eles brincam ali, se divertem, mas nenhum vai na casa do outro. Raramente vai acontecer isso. Então, o que nós devemos fazer é procurarmos entender, em todos os momentos, as diferentes maneiras de viver entre grupos sociais, porque temos o conhecimento, poderemos ser amigos, mas ser um amigo de grupo, e não aquele amigo fraterno que nós convivemos no nosso dia a dia. Maravilha, um abraço fraterno aí para o nosso irmão Alexandre Santos, aliás, Alexandre Santos, que está parabenizando o programa. Muitíssimo obrigado, minha irmã. Alexandre tem um coração de mãe, só vê bondade nas coisas, né? Parabéns aos irmãos, a Web Rádio está de parabéns. Mas tem aqui uma pergunta do nosso irmão. Parabéns aos irmãos, o programa, a Web Rádio está de parabéns pelo excelente trabalho. E o nosso irmão Delcio Soares Silva, lá de Goianás, em São Paulo. Meus amigos, no caso de um indivíduo persistir no jogo de azar, na loteria, e também da vontade de ingerir bebidas alcoólicas, pode ser causa de obsessão? Aí eu tomo a liberdade de dizer, pode ser não, Eu acho que e é braba, né? São os vícios, né, meu irmão? Os irmãos, infelizmente, aqueles irmãos espirituais que se comprazem nessas coisas, eles procuram seus afins. Como nós vivemos naquele mundo de influenciações, nós influenciamos e somos influenciados, aqueles que bebem certamente atraem os bebedores. E aí a literatura espírita e a própria experiência no dia a dia nos mostra inúmeros casos onde ocorrem essas influenciações. Aí eu lembrei agora no livro Sexo e Destino,
o nosso irmão Nogueira, ele é induzido a tomar 2 talagadas de uísque, porque os espíritos querem beber, sexo e destino. Os espíritos querem beber, vão lá, faz uma cosquinha na garganta dele, ele coloca o jornal de lado, vai lá, bota uma talagada de uísque, bebe. O outro, eu quero também fazer a mesma coisa, ele bebe, depois pega o jornal, vai ler como se nada tivesse acontecido. Mas, na verdade, ele geriu o líquido, mas a essência da bebida, e quem geriu foram os 2 espíritos. Isso é apenas um exemplo, mas o que ocorre com quem bebe? Aqueles que gostam do jogo, aqueles que gostam do sexo, sexólatras, olha, em todos os vícios, há os irmãos que gostam do lado de lá, e aqueles que se complazem também em fazer do lado de cá. E aí junta o útil ao agradável para eles. E assim se dá, na verdade. São processos obsessivos. É diferente de um processo obsessivo que leva à destruição da criatura, leva às perturbações, leva à desmoralização, porque quando o sujeito sai dessa fase, da fase simples, ou mesmo da fascinação, que entra num processo de subjugação, aí a coisa fica difícil, porque o espírito passa a dominar o médium, levando ele a fazer aquilo que o espírito quer, levando ele ao ridículo, as coisas mais bizarras que se possa imaginar. Mas, no cômputo geral, essa perseguição de vícios, ela se dá de uma maneira sutil que o próprio espírito, o próprio médium, muitas vezes, ele se apercebe que está fazendo coisas que não é a sua própria vontade que está comandando, mas ele se submete a isso, porque ele também gosta. Aí me faz lembrar daquela história, daquele programa que tinha, a mulher dizia, eu gosto, ele bate em mim, mas eu gosto. Fazer o quê? Não é isso mesmo, Renato? É verdade. São afinidades, são processos de vida pretérita ou dessa própria vida que faz que eles se unem para praticar aquilo que gosta. Às vezes o encarnado, o desencarnado influencia o encarnado, e às vezes o encarnado influencia o desencarnado para a prática daquilo que eles procuram fazer e tem dentro de si a essência daquilo que estão fazendo ou vão fazer. Então isso é muito normal no nosso dia a dia. E também, para que nós já estamos terminando nosso tempo, temos, se você der uma olhadinha no livro de Martins Peral, Estudando a Mediunidade, ele fala do casamento sobre resgate. É muito interessante. No casamento de resgate, onde a mulher ou o homem resgata aqueles que estão praticando certos atos que vêm trazer sofrimento. Por exemplo, quando a mulher se casa com alguém que é alcoólatra, e daí constantemente ele está bebendo, a esposa recebe ele nos seus braços, e daí toda a vida que ele está bebendo, ela fica magoada, briga, mas quando ele chega bêbado, ela coloca para dentro, dá um banho e bota para dormir. E no outro dia dá uma brigadazinha, mas continua casado, continua tranquilo, feliz, e um dizendo ao outro, eu te amo. É a realidade da vida. E o outro caso, para finalizar, é aquela questão, que certas pessoas, a espiritualidade chega para ele e diz, chame uma pornofonia. Ele não chama, porque não tem a sua vibração para dizer uma pornofonia. Fazer certas coisas, beber, tomar um copo de cerveja, se o espírito encarnado tiver um certo amadurecimento de vida, que não faz aquilo, e acha que não deve fazer, então a espiritualidade chega e diz, vamos tomar uma? Ele diz que não, porque aquilo não resolve nada na vida. Então, são esses casos do trabalho que nós encontramos aí nessa pergunta. Maravilha, Renato. Olha, eu considero que você já proferiu as suas considerações finais. Tem um grande vício, mas eu acho que a gente poderia, do amor e do bem, é verdade. Eu acho que a gente poderia tratar desse depois que entra na veia, não sai mais. Nós poderíamos tratar disso no próximo programa, darmos continuidade a essa nossa conversa. Quero agradecer, Renato, a sua colaboração, a sua ajuda, a proficiência das suas orientações. Quero agradecer sinceramente de coração aos irmãos que nos acompanharam neste programa, através da Web Rádio Estação da Luz. Renato, acho que essa mulher
foi a minha. Graças a Deus, ela me resgatou. E isso é o nosso irmão Delcio Soares. Está vendo você? Cada um com seu espírito de luz. O nosso irmão Alexandre Santos. Bom dia, meu amigo. Paz e luz com Jesus. Que Deus o abençoe. Muitíssimo obrigado por estar conosco, vibrando e engrandecendo o trabalho na Serra de Jesus. Obrigado a todos vocês que participaram conosco aqui do programa Nos Domínios da Mediunidade, através da Web Rádio Estação da Luz. Quero agradecer sinceramente e agradecer principalmente ao nosso irmão Elias Tavares, que tem sido responsável por nós conseguirmos fazer esse trabalho. E aí nós vamos agora à programação que o Tavares elaborou para a semana de 26 a 31 de outubro de 2020, aqui na Web Rádio Estação da Luz. Nas segundas e sextas-feiras, às 8 horas, o programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui na Web Rádio, com Amadeu Ferreira, Renato Bezerra, Ivon Augusto, e as nossas irmãs Melanie e Vicente, e Francisca e Vicente, que não estão podendo participar devido aos seus afazeres, mas estarão conosco breve. Nas terças e quintas-feiras, nós temos o nosso Delcio Soares, lá de Goianá, de São Paulo, Construindo Pontos para a Eternidade, é o Delcio Soares, Dona Marília, Hugo e sua equipe de trabalho. Programa simplesmente ótimo. Nas quartas-feiras, aí vem o nosso filósofo, nosso querido irmão Alexandre Santos, Leopoldo, Cristina e demais integrantes da equipe, com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Filosofia, Ciência e Moral. De segunda a domingo, sempre às 19 horas, os programas espíritos aqui na Estação da Luz, com Elias Tavares e seus convidados. Na segunda-feira, dia 26, às 19 horas, programa espírita Kardec e os Jovens Espíritas. Oliveira, certamente comandando, Ana Clara, Arthur e Mariana, ambos da Juventude Espírita aqui da CRENorte, a Comissão Espírita da região norte de Natal. Na terça-feira, 27, às 19 horas, programa espírita, Espiritismo e Internet. Alisson, do Núcleo Espírita Seara da Luz, de Currais Novos, do Rio Grande do Norte. Parabéns, meu querido, é o interior chegando aqui conosco. E ainda no mês de novembro, aliás, já no mês de novembro, mais um programa espírita nas terças-feiras, às 19 horas. Salva e a si mesmo, Maria de Magdala, com Henrique França, da Comunidade Espírita de Brasília, Distrito Federal. Na quarta-feira, dia 28, às 19 horas, o programa espírita Fazer o Bem Sem Ostentação, com Eurípides Veloso, do Lar Espírita Maria de Nazaré, não tem a cidade, mas é no estado de Minas Gerais. Quinta-feira, dia 29, o programa Lançamento do Livro A Estrela da Manhã, com Nicola Fratari, do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, Ituiutaba, em Minas Gerais. Na sexta-feira, o programa Espírita Perguntas que o Espiritismo Responde, com José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. No sábado, programa Espírita no Espiritismo Canta e Canta a Beleza de um Eterno Aprendiz. Marcelo Ferreira, Thalita de Souza e Daniela Ferrato, de Harmony, na Flórida, nos Estados Unidos. E aí, Tavares dá uma cruzada aí no Atlântico e vai lá com o pessoal dos Estados Unidos. E no domingo, o programa Espírita Atualidade do Pensamento Espírita, Quem Tem Medo da Morte, com Cosme de Olino e Silva Almeida, da Congregação Espírita Francisco de Paula, do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Essa é a programação da semana de 26 a 31 de outubro, aqui na Web Rádio Estação da Luz. E aí, nós queremos agradecer, mas os nossos agradecimentos, eles se dão certamente com uma prece de agradecimento a Jesus por tudo que recebemos nesta manhã, pela feliz oportunidade da vida que o Pai nos concedeu, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui falando das coisas do Evangelho, das coisas da obra divina, e aí o nosso irmão Renato, por gentileza, meu querido, interpreta os nossos agradecimentos por tudo que recebemos nesta manhã. Fraternal abraço a você, fraternal abraço aos nossos ouvintes, e um tríplice fraternal abraço ao meu querido Elias Tavares. Amado Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade.
nós estarmos aqui divulgando a doutrina dos Espíritos. Agradecemos por tudo, por tudo. Nós pedimos, Jesus, a proteção divina sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Aqueles que vivem no planeta Terra em desarmonia, em dor e sofrimento. Também por esses processos que estamos passando no nosso dia a dia, dessa pandemia. Iluminar os cientistas, os homens que possam traduzir a paz e a harmonia através de um medicamento. Senhor Jesus, bons amigos espirituais, nos oriente para que nós possamos hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, e nós caminharmos os caminhos traçados e exemplificados pelo nosso Mestre Jesus. E o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine, nos fortifique hoje, amanhã e sempre. Bom dia, Brasil!